Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre os elementos, sobre o sistema de condução do coração, né? O sistema especializado na condução, na produção de potenciais elétricos que vão controlar a frequência cardíaca. Bom, esses elementos a gente sabe que são mais ou menos uns 5 a 6 elementos, tá? O primeiro deles é chamado de nódulo sinusal, que é também chamado de marca-passo cardíaco e que gera o impulso elétrico que logo vai ser propagado por os outros elementos. O segundo elemento são as vias, ou são as fibras internodais, tá? Que levam o impulso elétrico desde o nódulo sinusal ao nódulo auriculoventricular, que seria o terceiro elemento. As vias internodais se dividem em três vias internodais, né? Anterior, posterior e médio, tá bom? Bom, depois o terceiro elemento seria o nódulo auriculoventricular, localizado, como eu falei na aula passada, localizada no septo auriculoventricular, que é onde se encontra o tecido fibroso da válvula auriculoventricular. Esse tecido fibroso vai funcionar como um isolante elétrico que vai propiciar um retardo do potencial elétrico com direção ao ventrículo, né? Com relação ao ventrículo, ele vai reter um pouquinho o potencial elétrico devido a que o tecido fibroso vai funcionar como um isolante. E outra coisa, o Gaido também fala que o nódulo AV ele apresenta poucas uniões em hendidura, poucos discos intercalares. Então, por isso também o retardo, né? Por causa que demora para passar o potencial de ação devido ao tecido fibroso e devido a que ele apresenta poucas uniões em hendidura, tá? Logo depois a gente tem o as auriculoventricular, o as de His, certo? Que se divide numa rama esquerda e numa rama direita. E logo depois as fibras de Purkinje, né? As fibras de Purkinje direita e esquerda também. E existe esse as aqui, essa fibra aqui que sai da via internodal e passa a levar o impulso para a aurícula esquerda, que a gente chama de as interauricular de Bachmann, né? Ou fibra interauricular de Bachmann. Por isso que eu falava que são mais ou menos uns 6 elementos, né? Bom, vamos falar primeiro do nódulo sinusal, que é o elemento, o elemento talvez mais importante desse sistema de condução aqui, porque ele gera o impulso elétrico. Ele está localizado bem aqui, ó. A gente falou na aula passada, localizado aonde? Na parede superolateral da aurícula direita, tá? Superolateral da aurícula direita, na frente, por delante da vena cava superior e a la direita, tá? Da desembocadura do orifício, da desembocadura da veia cava superior. Opa. Então, ele tem um formato elipsoidal, tá? Ele é aplanado, pequeno, tá? É um músculo cardíaco, é uma fibra muscular cardíaca, só que é especializado. Esse elemento aqui, ó, o nódulo sinusal, o nódulo sinoatrial ou o nódulo de Gage-Fleck, que é o marca-passo cardíaco. Apresenta mais ou menos uns 15 milímetros de longitude, 3 milímetros de anchura de diâmetro transversal, né? E 1 milímetro de grossor, tá? Localizado na parede posterolateral, região superior da aurícula direita, né? Certo? Lateralmente a desembocadura da veia cava superior e quase não apresenta elementos contráteis. É naturalmente permeável a íons sódio e cálcio, tá? E aí a via pelas quais esses íons entram, eles ingressam no nódulo sinusal são através de bombas lentas, né? Certo? Bom, são fibras autoexcitáveis, controlam a frequência cardíaca, apresentam permeabilidade a 3 tipos de canais, né? Os canais rápidos de sódio, os canais lentos de sódio e cálcio e os canais de potássio. O potencial de ação, o gráfico do potencial de ação do nódulo sinusal é esse, né? Ele apresenta um potencial de membrana de menos 55 a menos 60 milivolts, tá? Menos 55, menos 50 a menos 60 milivolts, né? A gente fala que é menos 55, tá? Posição em repouso de menos 55. Ele alcança o umbral em menos 40, tá? Aqui, em menos 55 até menos 40,
a bomba rápida de sódio, é ele que vai gerar esse alcance do umbral, tá? Então, quando ele alcança menos 40, o canal rápido de sódio já vai estar bloqueado. E quem causa essa despolarização aqui, ó, são os canais lentos de cálcio e sódio, tá? Canais lentos de cálcio e sódio. Então, por isso que os canais rápidos, né, eles não causam a despolarização da fibra do nódulo sinusal, tá? Só se abrem com os canais lentos de sódio e cálcio para despolarização, tá? E quem leva até o umbral é o canal lento de canal rápido de sódio. E quem gera a repolarização da fibra do nódulo sinusal, quem gera a repolarização é a saída de potássio, tá? Saída de potássio. No final, bomba de sódio e potássio equilibrando tudo. Bom, são naturalmente permeáveis a sódio e cálcio, a gente falou, né, que quem causa a despolarização aqui, quem causa essa despolarização é a abertura dos canais lentos de cálcio e sódio, tá? Alcançam o umbral em menos 40, produzindo o verdadeiro potencial de ação, tá? E ele pode alcançar, por exemplo, valores por debaixo de menos 55, né? A gente falou que menos 55 era o potencial em repouso. Às vezes, o nódulo sinusal ele pode alcançar em menos 60. E toda vez que uma fibra ela alcança um valor de repouso por debaixo do potencial de membrana normal, né? Por exemplo, ela tem um potencial de membrana de menos 60, ela alcança o potencial de ação de menos, potencial de membrana de menos 65. Em repouso, a gente fala que ela hiperpolariza. Então, o nódulo sinusal ele tende a hiperpolarizar, tá bom? E quando ele alcança valores positivos por cima de zero, a gente fala que ele se sobrecita, né? No caso, quem se sobrecita é a fibra muscular cardíaca, auricular e ventricular. E os elementos do nódulo sinusal, eles só alcançam valores próximos a zero ou igual a zero. Eles não se sobrecitam, mas podem se hiperpolarizar. Bom, as vias internadas, uma vez que o nódulo sinusal ele produz, né, ele se autoexcita e produz o potencial elétrico, as vias internodais levam esse impulso elétrico até o nódulo auriculoventricular. A velocidade de condução é de 1 metro por segundo e o tempo que ele demora para chegar lá é de 0,03 milissegundos. Tá? E são 3 vias internodais, via anterior, via média e via posterior, que eu falei, né? Que média, via posterior, tá? E leva impulso até o nódulo AV, que está bem localizado aqui, ó, no septo auriculoventricular. Localização do nódulo auriculoventricular. Está localizado na parede posterolateral da aurícula direita, não na porção superior, tá? Tá na parte inferior, por detrás da válvula tricuspide, tá? Responsável por causar o retraso da condução do impulso desde as aurículas em direção ao ventrículo, né? E por que que ele causa uma contração? Qual é a causa da contração lenta? Por causa que ele apresenta poucas uniões em hendidura, está no meio de um tecido fibroso, né, auriculoventricular. Então, por isso, causa uma contração lenta, por causa que ele causa um retardo nessa propagação do potencial de ação. E quanto tempo ele demora para chegar até aqui é a pergunta 0,03 milissegundos. Lembra? Que era o tempo que a via internodal demora para levar o impulso elétrico até o nódulo AV. Bom, os intervalos de tempo até aqui, vamos lá. Tá? Das fibras internodais até o nódulo auriculoventricular demorava 0,3 segundos. Vocês lembram que o nódulo AV ele recebe esse potencial elétrico e ele retarda? O tempo de retardo no nódulo AV é de 0,9 segundos, tá? Esse é o tempo que ele retarda. Logo depois, o impulso do nódulo AV, depois que retardou 0,09 segundos, demora para despolarizar toda o as de His 0,04. Então a gente pode dizer que o tempo que demora desde o nódulo auriculoventricular até o as de His, né, para que esse potencial chegue até os ventrículos, a gente fala que esse sistema aqui é só do sistema auriculoventricular, né? Porque o as de His é chamado de fibra auriculoventricular. O tempo de retardo completo do sistema auriculoventricular, que já inclui nódulo AV,
mais as de His é o tempo que o nódulo AV retarda, mais o tempo que demora para despolarizar todo o as de His, que seria 0,13, tá? 0,13 segundos. Bom, retardo total do sistema auriculoventricular, 0,13. Com isso, a gente soma mais o tempo que a fibra, que a via internodal demorou para levar o impulso elétrico até o nódulo auriculoventricular, que era 0,03 segundos, né? Então, o retardo desde o nódulo sinusal até o sistema auriculoventricular, para despolarizar todo o sistema auriculoventricular, todo o aparato auriculoventricular, é de 0,16 segundos. Bom, isso até o as de His, hein? Por isso esse 0,16 aqui. Tá? Depois a gente tem a propagação de novo do potencial elétrico do as de His em direção às fibras de Purkinje. Quanto tempo demora? Mais 0,03. Tá? Mais 0,03. E a velocidade de condução aqui na fibra de Purkinje era mais rápida. Por quê? Porque ela apresenta um grossor maior do que as outras fibras, do que as outras vias, e porque ela apresenta muitas uniões em hendidura. Então a velocidade aqui é mais rápida, tá? De 1,5 a 4 metros por segundo, tá? E o tempo que demora desde o as de His para o impulso elétrico se propagar por todas as fibras de Purkinje, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e para todas as suas ramificações, é de 0,03. Então a gente tem o retardo do nódulo AV, do nódulo sinusal até o nódulo, todo o sistema auriculoventricular, que era 0,16 segundos, tá? Mais o tempo que demora do as de His se propagar até a última fibra de Purkinje, que vai demorar 0,03, né? 0,03 vai causar um retardo total, então, desde o nódulo sinusal até a última fibra de Purkinje em 0,19 segundos. Tá? Isso até aqui, né? E como a gente falou na aula de eletrocardiograma, a primeira camada cardíaca que despolariza é o endocárdio. Então, esse tempo aqui é para despolarizar o endocárdio, tá? Só que demora de novo mais 0,03 segundos para que esse potencial elétrico viaje das fibras ventriculares, agora já não é mais sistema de condução, até do endocárdio até o epicárdio. É só fibra muscular, músculo mesmo, não o sistema de condução, tá? Então, a fibra de Purkinje trouxe esse potencial elétrico até o endocárdio e do endocárdio vai ser transportado até o epicárdio, tá? Só que a fibra muscular ali, por isso que demora o mesmo tempo que a fibra de Purkinje demorou para propagar tudo aqui, só nesse curtinho espaço, né, de tecido. Então, o tempo desde o nódulo sinusal, o tempo que demora para despolarizar todo o tecido cardíaco, desde onde ele é gerado, né, desde da onde o impulso é gerado até a última camada do músculo cardíaco, demora 0,22. Até o endocárdio, 0,19. Beleza. Então, transmissão do impulso ventricular, eu falei que demora mais 0,03, né? E demora a velocidade de 0,03, né? Isso que era o tempo, isso aqui era a velocidade, porque é transmitida pelo músculo ventricular e não pelo sistema de condução. O músculo auricular está isolado do ventrículo por meio de uma barreira fibrosa que envolve o nódulo auriculoventricular e o as de His também, né? O potencial de ação só passa do nódulo AV por meio do as de His. Bom, o marca-passo cardíaco, o nódulo sinusal é chamado de marca-passo cardíaco por quê? Porque ele apresenta uma geração de potencial de ação que pode alcançar entre 70 a 80 gerações de potenciais de ação por minuto, tá? Então, como ele acaba gerando mais que o nódulo AV e mais que as fibras de Purkinje, que geram de 40 a 60 e de 25 a 40, ele gera um potencial elétrico, né, maior, um potencial elétrico mais constante do que o nódulo AV, ele acaba fazendo com que os outros elementos eles não vão produzir potencial elétrico, porque eles acabam, não dá tempo para eles produzirem, porque o nódulo sinusal acaba
opacando, acaba produzindo primeiro, entenderam? Mas quando é necessário, esses elementos funcionam sim como marca-passo. Suponhamos existe algum bloqueio, né? Sei lá, por necrose, por não tá chegando nutrientes para o nódulo sinusal para ele poder se descolarizar, ou existe um bloqueio naquela região, e o nódulo AV ele, então vai funcionar como marca-passo cardíaco, tá? Porque é o segundo elemento que mais gera frequência de potencial de ação. Beleza. Então, a frequência de descarga é maior que a dos outros elementos do sistema de excitação. Dessa forma, o nódulo sinusal gera o impulso antes que o nódulo auriculoventricular ou que as fibras de Purkinje, fazendo com que esses elementos só sirvam para conduzir os impulsos gerados por eles. Mas eu falei, né? No caso patológico, num caso, por exemplo, de bloqueio, os outros elementos sim vão produzir impulso elétrico. Bom, quando a gente fala que um marca-passo ele não está num lugar usual que é o nódulo sinusal, né? A gente está falando de um marca-passo ectópico, tá? Marca-passo fora do lugar normal. Então, quando o marca-passo é o nódulo auriculoventricular ou o marca-passo é a fibra de Purkinje, a gente fala que é um marca-passo ectópico, tá bom? Isso está relacionado com esse síndrome aqui, que é o síndrome de Stokes-Adams, tá? Nesse caso, nesse síndrome, nem o nódulo sinusal, nem o nódulo AV estão conseguindo propagar o impulso elétrico. Eles estão gerando, sim, impulso elétrico, tá? Estão gerando impulso elétrico, porém, esse impulso elétrico não consegue se propagar para os ventrículos, porque existe alguma necrose, né, da parte alta do septo interventricular e, como consequência, o haz de His ele não está conseguindo passar o impulso elétrico para as fibras de Purkinje. O que acontece? Não existe, então, estimulação para o músculo ventricular contrair. Como consequência, não existe ejeção de sangue, né? Não está existindo ejeção. Isso vai demorar mais ou menos vai demorar mais ou menos entre um intervalo de 5 a 20 segundos para a fibra de Purkinje entender que ela tem que assumir o papel de marca-passo cardíaco, né? Ou pelo menos o marca-passo ventricular, para que o ventrículo possa gerar um impulso elétrico e contrair, tá? Nesse período de 5 a 20 segundos, é necessário somente entre 4 a 5 segundos sem fluxo cerebral, né? Porque lembra, o coração não está contraindo, então não está chegando fluxo ao tecido nervoso. Entre 4 a 5 segundos sem fluxo sanguíneo cerebral, né, do sistema nervoso, o que acontece? Acontece uma síncope, né? O paciente desmaia, certo? E isso, geralmente, depois esse paciente acorda sozinho, tá? Porque depois a fibra de Purkinje começa a gerar frequência elétrica, e isso a gente vai chamar de retraso de recuperação do coração, tá? Então, vamos lá. Existe um bloqueio na transmissão do impulso da aurícula em direção ao ventrículo, a gente já falou por quê, né? A de His pode estar bloqueado ali. A aurícula segue latindo de maneira normal, enquanto os ventrículos deixam de bater, em intervalo entre 5 a 20 segundos. As fibras de Purkinje depois assumem o papel, né, de marca-passo ventricular, pelo menos, e começam a emitir frequências. De frequência de quanto que era? 25 a 40, né? Frequência de potencial de ação. 5 a 40 por minuto. Só que é uma frequência ainda baixa, né? Entre 4 a 5 segundos, sem fluxo, né, no sistema nervoso central, a pessoa ela desvanece, ela desmaia, certo? E isso é chamado de retraso na recuperação do coração. Esse é o síndrome de Stokes. Bom, estimulações parasimpáticas. O que o parasimpático vai fazer? Eu já tinha comentado isso mais ou menos na aula de eletrocardiograma, eu acho. A gente falou que é o seguinte, o parasimpático ele tem um neurotransmissor que é a acetilcolina, tá? O parasimpático ele tem um nervo representante, certo? Que é o nervo vago, é o 10º par cranial. Esse nervo vago ele libera, as suas ramas liberam neurotransmissores, né? Que são a acetilcolina. E o que esse parasimpático faz? Vamos fazer de conta que a gente tem a membrana, tá? Aqui a gente tem a proteína, o receptor do neurotransmissor da acetilcolina na membrana plasmática da fibra muscular. A acetilcolina vai e se une, certo? A esse receptor aqui para ele. E o que ele faz?
ele faz com que a membrana plasmática fique pouco difundível a íons sódio, tá? A íons cálcio. Então, como consequência, ele causa também uma debilidade na contração, uma diminuição da frequência cardíaca, tá? Então, aqui, ó. E também aumenta a permeabilidade diminui a permeabilidade de sódio e cálcio, só que aumenta a permeabilidade de potássio. E lembra, o potássio aumentando no líquido extracelular causa diminuição da frequência, debilidade na força de contração, tá? Então, vamos lá. O que faz a liberação de acetilcolina? Aumenta a permeabilidade do potássio, vai causar hiperpotassemia, né? Reduz a frequência cardíaca, reduz a excitabilidade, tá? Porque vai fazendo com que a fibra cardíaca hiperpolarize, porque está saindo íons positivos, lembrando que o potássio é um cátion, né? É um íon positivo. Tá? Essa é mais ou menos a função ali do parasimpático. Pode bloquear totalmente a excitação do nódulo sinusal entre 5 a 20 segundos depois, a fibra de Purkinje, isso que a gente já explicou, né? No síndrome de Stokes-Adams. Tá? A acetilcolina, no caso, o parasimpático está bloqueando a ação do nódulo sinusal, está bloqueando a ação do nódulo sinusal e não está permitindo o nódulo sinusal produzir impulso elétrico. Tá? E aí, o impulso elétrico não passa para o ventrículo demora, a fibra de Purkinje demora para perceber que tem que gerar um impulso elétrico, tá? E é um atraso na recuperação cardíaca, síndrome de Stokes-Adams. O simpático, tá? Ele já tem dois neurotransmissores, né, que a gente chama de catecolamina, são a adrenalina e a noradrenalina, tá? A noradrenalina tem um tipo de união através da fibra cardíaca, que é um tipo de união mais forte, tá? Uma união do tipo beta. A ação das catecolamidas a nível cardíaco, o que elas vão fazer? Já fazem o contrário do parasimpático, aumentam a permeabilidade só de cálcio através da membrana plasmática, e o aumento da permeabilidade, o que vai causar? Vai causar aumento da frequência, né? O coração vai bombear mais por minuto, aumento na velocidade de condução, certo? Porque lembra que os elementos da fibra de condução eram naturalmente permeáveis a sódio e cálcio, e aumentam a força de contração, lógico, porque esses elementos entram por canais lentos, né? Esses canais lentos geram um tempo de contração mais prolongado, e aumentando o tempo de contração, aumenta também a força de contração. Bom, e isso é só. Até mais.